Olá, vou fazer a apresentação aqui da resolução de 3 cadernos, dos cadernos do bloco 5, parte 1, 2 e 3. Eu vou iniciar pelo caderno 1, depois os outros vídeos vocês vão conseguir ver todos os outros cadernos, 2 e 3. Vou só fazer uma breve introdução, né? Então, eu sou a Vanessa Marques Correia. Esse vídeo é sobre a matéria Consultoria Especializada em Ciência de Dados 2, da PUC, do curso de Ciência de Dados, o ano 2026. Esse documento aqui foi feito um documento da resolução de todos os cadernos baseando no projeto da primeira parte do curso, que era entregar todo o processo end-to-end de uma API com previsão de churn para clientes de telecomunicação. Então, essa segunda metade do projeto, ela também foi feita em cima dessa API para ter a continuidade do projeto. Então, foi feito esse documento aqui, que também vai ser anexado, mostrando o que foi resolvido e entendido de cada um dos cadernos, olhando para essa API de churn. Então, esse documento ele registra a execução prática, né, dos cadernos, do caderno 5, parte 1, 2 e 3, demonstrando os conceitos de Docker aplicados à API de previsão de churn de clientes de telecomunicações. O projeto ele utiliza Fast API, modelo publicado no Hugging Face, e pipeline CI/CD com publicações automáticas no Docker Hub. Indo aqui pro resto do caderno, tem uma preparação inicial do ambiente, porque esse projeto ele foi tocado, todos os cadernos foram utilizados e eles foram passo a passo sendo feitos nessa API. Então, a resposta final que a gente tem agora é o resultado do último caderno. Então, foi feito todos os processos e a resposta que a gente tem agora, processando, que a gente coloca para executar aqui via visual que eu vou mostrar, já é o resultado final, com todos os itens de todos os cadernos. Então, aqui tem uma preparação do ambiente, onde a pessoa pode ver como ela pode colocar para rodar essa API, e ensinando a preparar esse ambiente já das formas corretas que tem no decorrer dos cadernos. Então, aqui, só para iniciar, então, aqui tem como ver, clonar lá o GitHub, e aí aqui tem toda a parte de como fazer para ver o doc version aqui. Então, iniciando pedindo doc version, depois o doc PS, para ver se não tem algum outro Docker rodando para a gente poder eliminar e não tá ocupando nada na porta que a gente vai usar. Aqui tem uma imagem de como é o Docker Desktop, né? Então, teve que fazer toda a instalação do Docker Desktop na máquina. Aqui são todos os exemplos que eu fui fazendo ao longo do tempo. E essa imagem era para mostrar aqui o running, que ele está funcionando. Então, vou alterar aqui. Então, aqui, por exemplo, eu já deixei a Churn API aberta. Então, se você ver a diferença aqui, é que eu só tinha feito a abertura, ainda não tinha colocado nada para rodar, tinha feito só o Hello World. Então, aqui já é uma versão com a API sendo executada. Mas aqui é a versão do Doc Desktop, onde ele mostra todos os meus containers e as minhas imagens, né, trocando aqui. Então, por exemplo, hoje de manhã eu já testei o Hello World para ver. E agora o Churn API também já está em execução. E aqui só para ver e mostrar o que ele está ativo. Então, aqui mostra como fazer essa preparação. Então, aqui o Docker PS para verificar se tem alguma coisa ocupando a porta 8000, né? Como eu citei um pouco antes, se isso for necessário. Como eu estou fazendo diversos testes, para mim foi necessário. Então, eu coloquei aqui. E aí aqui ensinando como você faz para parar os outros Dockers que estivessem rodando. Então tá aqui alguns exemplos, ou aqui você faz a alteração que for necessária. E aí aqui eu passo para subir a API, né? Então aqui já é a versão que depois mais para frente eu vou falar, é considerada mais segura. Então aqui eu coloco como fazer para subir. Aqui é confirmar a execução da API, então como você vê se a API está funcionando e está aparecendo. Então aqui
quando você pede para postar os logs, ele mostra aqui no visual, vou mostrar já já. E depois as aberturas dos logs nos links aqui HTTP. Então aqui, por exemplo, eu rodei ela hoje agora, né, antes de começar o vídeo. Então aqui tá o status ok dela. E aí eu vou começar o caderno 1, mas só para mostrar, tudo isso aqui que foi colocado aqui foi executado agora, antes de começar o vídeo, para testar e deixar aqui para que vocês pudessem ver. Então aqui o docversion, aqui o comando ps para ver se tinha alguma porta. Aí eu até executei o stop para mostrar que deu erro, que ele não está encontrando nenhum container aqui para dar esse stop, mas tudo bem, foi só para teste. E depois aqui o doc run do Churn API, que foi essa daqui que apareceu, essa corzinha verdinho aqui. Aqui também lá os passos, né, que foram colocados. Então aqui, ó, application startup complete e um vcorv aqui da porta. E aí, se a gente for aqui, a gente consegue ver o status ok. E aqui a API já está de pé, como eu falei, com tudo que já foi dos 3 cadernos que estão aqui. Então agora eu vou explicar um pouco de cada um dos cadernos. Vou começar no caderno 1, e aí eu vou finalizar o 1, depois vocês vão ter o vídeo do caderno 2 e depois os vídeos do caderno 3. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui só um segundo. Vou ficar alternando entre os cadernos. Então aqui no caderno 1, explicando um pouquinho, fazendo uma introdução do que a gente vai ver nele, e quais os objetivos, e depois falar um pouquinho das atividades. Então, no caderno 1, ele parte no caderno 5, parte 1, desculpa, inverti, fundamentos de Docker. Então, nessa primeira parte do caderno, o objetivo foi entender por que o Docker existe, dominar os primeiros comandos e containerizar a API de churn de ponta a ponta, do Dockerfile ao endpoint respondendo dentro do container. Então, dentro do caderno a gente tem o bloco 7, vou só fazer aqui mostrar rapidinho. Então aqui estão todos os cadernos. Carregando. Então aqui estão todos os cadernos, né? Então aqui foi pego o parte 1. Foi entendido tudo o que precisava e foi dividido conforme o caderno. Então, bloco 1, porque Docker e o problema que você já conhece. E aí a gente vai mostrar a resolução por aqui. Então, por que Docker, né? O ponto de partida aqui é que a gente queria comparar o ambiente virtual de Python com o container do Doc, né? Um Venv isola pacotes de Python, mas não resolve versão do Python, bibliotecas do sistema operacional e variáveis do ambiente, nem a porta em que a API ouve. Então, isso daqui tem bastante relação com alguma coisa não roda na minha máquina, mas roda na máquina de outra pessoa. Então, a ideia aqui seria tentar juntar tudo isso num pacote que ele fosse multiplicado por todas as máquinas sem que ele perca suas configurações, dependendo aqui de bibliotecas, dependendo do sistema operacional. Então a ideia é criar esse Docker, essa imagem, para que a gente consiga transportar ela mais facilmente para outras máquinas sem ter impactos nas instalações, enfim. Então, no projeto de Churn, as dependências elas não estavam cobertas pelo Venv, que não estavam cobertas pelo Venv são a versão exata do Python 3.11, as bibliotecas do sistema necessárias para o scikit-learn, a variável de ambiente, o HF token, para a gente poder pegar se autenticar e pegar o modelo no Hugging Face Hub, e a porta 8000, disponível e mapeada corretamente no sistema. Então, qual a maior diferença aqui entre imagem e container? Lá no caderno ele traz esse disclaimer, né? Então, a imagem aqui, ela é como... pesquisei um pouco e tentei pegar uma analogia. A imagem, ela é como uma receita de bolo. Então, ela define tudo o que precisa ter, o Python, as bibliotecas e o código da API. E o container é já o bolo pronto. Então, pensando numa analogia, rodando. Então, posso fazer vários bolos da mesma receita, ou seja, vários containers da mesma imagem, cada um independente do outro.
Aí aqui, tudo aquilo que eu acabei de mostrar no Doc Desktop, mas tudo isso vai ficar registrado aqui para que a pessoa consiga ter essa visualização olhando esse documento depois. Então, aqui é mostrando os Dockers, né? Então, aqui o Churn, que foi desenvolvido por mim, e outros 2 Dockers aqui com o Hello World, que foi os passos iniciais do caderno para mostrar como a gente iniciava o Docker, né? Então, aqui ele criou essas 2 imagens. Então, eu pus tudo para ele tá aqui mostrando últimos starts, porque eu fui fazendo inúmeros testes, então ele vai aqui guardando o tempo em que isso aconteceu, né? Mas aqui a que a gente foi até o final foi a do modelo Churn, que é o projeto que a gente está trabalhando. E aí aqui embaixo já uma visão das imagens, né? Da aba de imagens aqui do histórico de. Não, perdão. Perdão, essa daqui é de imagens, agora que eu vi que tá marcado aqui. Essa daqui são as de imagens, tá aqui. E não, estão invertidas mesmo, desculpa. Essa daqui são de containers, é só a frase aqui em cima. Eu vou fazer a alteração. Então, esses são os containers e essas são as imagens. Então, só tá o título aqui, eu vou fazer a alteração. Então, essas são as imagens. Então, aqui são os containers que eu utilizei e aqui embaixo as imagens que eu fui criando também ao longo do tempo. Então, essa do Hello World, ela foi criada a primeira vez há 3 meses atrás, né, fazendo vários testes. E aí a gente tem as outras aqui um pouco mais recentes do Churn, que foi a versão final da entrega, tá? Desculpa aqui por esse ponto, agora que eu notei. O que o container isola além do Venv aqui? Então, trazendo aqui para a questão do Docker novamente, para a gente poder tentar fazer esse disclaimer de como ficou o final do primeiro projeto sem essa parte do Docker e agora com a parte do Docker, né? Então, esse Venv, ele isola os pacotes Python. Se eu rodar meu código em outra máquina com Python diferente, como eu falei, né? Dependendo da máquina, ou sistema diferente, ele pode quebrar totalmente, e aí a gente cai naquele problema que eu falei, que é muito típico, que é na minha máquina não rodou. O container, ele isola tudo, então ele faz a versão exata do Python, as bibliotecas do sistema operacional e as variáveis de ambiente, como o token para baixar o modelo no Hugging Face. E até a porta que a API usa. É como entregar não só o código, mas a máquina inteira configurada para o usuário, para um próximo usuário fazer a utilização. Aqui está um printzinho do que tem dentro do caderno, só como exemplo, né? Teve um pouco mais de pesquisa também, mas basicamente explicando aqui o que foi falado em cima. E aí, depois do bloco 8, de toda essa contextualização, a gente iria para os primeiros comandos aqui. Eu fui colocando os comandos aqui porque, como eu falei, fui evoluindo e hoje a API está disponível na última versão possível do caderno. Então, aqui foi colocado algumas coisas que eu fui registrando ao longo do caminho da execução dos cadernos. Então, aqui é a instalação do Docker Desktop no Windows. Então, aqui já mostrei que está feito, né? Então, ele exigiu a configuração do WSL2 com Ubuntu, então fiz toda essa configuração na máquina para conseguir testar. O Docker no Windows, ele roda sobre um kernel Linux invisível ao usuário, né? Então, você põe lá para instalar, ele é rápido e isso não fica visível para você. A gente consegue, toda vez que inicia a máquina, você pode colocar para ele iniciar automático ou para você abrir. Então, ele fica aqui. O meu, ele abre só quando eu peço. E aí, após a instalação, os comandos essenciais foram validados. Então, o doc version, aquele doc run hello world para verificar se ele estava funcionando. Então, por isso que aparece lá na aba dockers. Aí, aqui ele pede para listar todos os dockers que estão em execução, como eu fiz a primeira vez aqui, né? O hello world, ele só mostrou esse, enfim. E aí aqui tá o Docker Run Hello World para mostrar como foi feito. Então, depois que fez todas as configurações, aqui o doc version, como eu coloquei lá em cima. E aqui o Docker Run Hello World, aí ele cria todos. Então, aqui ó, Hello from Docker. E aí ele vai e mostra aqui todas as execuções. E aí ele cria aqui as imagens, né? Aqui esse monte de
de opções aqui de Hello World, né, que eu fui fazendo várias vezes. E a imagem, as imagens também, demora um pouquinho, a imagem também aqui do Hello World que foi feita. Então, isso daqui foi feito há bastante tempo atrás o chamar os containers, ativar eles, foram acontecendo diversas vezes e por isso que está aqui as últimas modificações. Então, aqui o ciclo de vida de um container, né, demonstrado ali na prática. Então, Docker Run cria e inicia o container a partir de uma imagem. Então, o Docker PS aqui, que apareceu um pouco lá em cima, ele, aqui, né, o Docker Run Hello World, que é a imagem. O Docker PS, ele lista os containers que estão em execução. Aqui, esse Docker PS, como eu falei lá no comecinho, ele é importante para você ver quais Dockers estão rodando e quais portas eles estão ocupando, porque pode ser que você colocou para rodar, está ocupando alguma porta, você fez alguma modificação e depois você precisa reprocessar isso, ou até mesmo ver se você quer colocar outra coisa na porta, enfim. São essas listas aqui. O Docker PS-A lista todos, incluindo os parados. Então, para você ter uma visão do total de Dockers de containers que você tem disponíveis, mesmo os parados, dá para você usar esse comando. Docker logs, lê a saída do container rodando em background. E o Docker stop e Docker RM, que eu coloquei um pouco mais para cima, para e remove o container. Então, como eu falei, se você tem algum container que está rodando e você não quer que ele continue, você consegue dar um Docker stop e remover esse container para ele não ficar processando. Então, aqui uma diferença importante, Docker Stopper para o processo, mas mantém o container do Docker disponível. E o Docker RM, ele remove o container. E o Docker RMI remove a imagem. São 3 camadas independentes aqui. Aí depois do bloco 8, a gente foi para o bloco 9, que é o Dockerfile da API Churn. Então, nesse bloco 9, o Dockerfile real da API do Churn foi escrito do zero. Vou mostrar no visual. Cada instrução do arquivo cria uma camada layer na imagem, e a ordem das instruções afeta diretamente o aproveitamento do cache de build. Então, aqui é a primeira versão da criação do Dockerfile. Se eu mostrar aqui agora... tá aberto já. Se eu mostrar aqui agora, ele já está com as configurações que a gente vai ver um pouco do caderno à frente, por conta de uma parte de multistage. Mas eu coloquei aqui uma versão, olha só. Então aqui ele é um pouco mais simples, eu vou usar essa palavra, mas ele tem menos comandos, o outro ele tem mais por conta de necessidades que a gente vai apresentar mais para frente. Mas aqui estaria uma primeira versão. E aí aqui tem um pouco da explicação de cada linha, né? Então, vou tentar diminuir para tentar deixar junto. Então aqui o From Python 3.11, aqui a imagem base oficial, então versão Slim para menor tamanho. O work dir aqui de diretório, app, pasta de trabalho dentro do container. O copy requirements mais o run pip install é para executar, né, separado do restante do código para aproveitar o cache. Só o código mudar, mas o requirements não, né, e o pip install não roda de novo. Então aqui é toda a parte que a gente vai configurar o requirements para evitar todos aqueles problemas de diferenças de máquina. O copy, né, copia o restante do projeto, e o expose, para ele subir para a porta 8000, documenta a porta. Não abre, aqui quem abre é o -P no Docker Run, mas aqui ele está documentado. E o CMD, ele é o comando executado quando o container se inicia. E aqui o checkpoint de falhas demonstrados, que foi feito. Então, aqui no sem o -P, a API sobe dentro do container, mas ela não é acessível no host. A porta existe internamente, mas não foi mapeada. E sem o -host, que está aqui, né? O vCorv, ele vai ouvir esse 127
interno do container, mas ele fica inacessível de fora mesmo com o P. E aí aqui tem a parte do build da imagem e execução completa com o token. Então, essa também é uma primeira versão que depois, mais para frente, tem uma mudança. Então, aqui foi a primeira forma que eu coloquei para executar esse Docker Run, onde eu passo a porta, passava o token, aqui está com X, mas é o token do Hugging Face, faço toda a exposição de onde está o modelo, o nome dos arquivos e como a gente vai expor aqui o churn da API, que é a imagem. Então, aqui foi a primeira versão aqui do build da imagem da execução, passando no terminal o token. Então, aqui só um print, né, mostrando ele criando as layers, né? E aqui, de pé no Swagger, a API, né, o post aqui da API. Hoje ela está aqui também aberta, a gente conseguiria ver, mas como eu falei, ela já está na sua versão já executada todos os cadernos. Mas ela está aqui de pé, né, então execute, por exemplo. E aqui eu estou com um exemplo já imputado, ele traz aqui a resposta. Voltando aqui. Então, aqui só para mostrar a predição, o resultado. Então, aqui só uma observação, né? O cache de layers em ação, ao editar o main.py e rebuildar, apenas o copy, foi reexecutado, o pip install ficou com cache porque o requirements não mudou. Então, conclusão do caderno 5, parte 1. O Docker ele resolve o problema clássico, como eu falei diversas vezes, de funcionar na minha máquina. Com o Dockerfile, a API de churn passou a ter um ambiente 100% reprodutivo. Qualquer pessoa com Docker instalado conseguiria subir a API em um único comando. Com a versão correta de Python, todas as dependências e o modelo baixado automaticamente do Hugging Face. Essa é a finalização, então, do caderno 5, parte 1. E vou para o caderno 5, parte 2.